Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o pastor André Galvão e estaremos estudando a revista Lições da Palavra de Deus, da editora Central Gospel, sob o tema Romanos e a Justiça de Deus, cujo comentarista é o pastor Gilmar Vieira Chaves. Hoje veremos a lição de número 7, que tem por título A Soberania de Deus. Gostaria de pedir para você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, acione o sininho para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Agradeço a Deus por esta oportunidade, bem como aos meus pastores, aos líderes e aos organizadores pelo honroso convite. Vamos então ao início do nosso estudo. Quando analisamos o texto áureo da nossa lição, extraído da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 17, já vislumbramos que o caráter soberano de Deus é apresentado de forma clara e irrefutável. O texto não deixa dúvidas de que, em sua infinita superioridade, Deus detém a posse absoluta de todas as coisas, grandes e pequenas, o que inclui o poder temporal humano. De pronto, já nos é apresentada uma relação complexa que envolve os propósitos divinos, os princípios divinos e a vida humana. Neste texto, esta relação fica bem evidenciada pela declaração de Deus a Faraó, que diz: "Para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra." Eu começaria esta aula afirmando que, em minha análise, a temática da soberania de Deus é um dos temas mais destacados, dada a sua importância teológica na preciosa carta de Paulo aos Romanos. Nesta lição, o ilustre comentarista organizou a sua exposição em dois tópicos centrais. No primeiro, foi trazida uma explicação mais detida acerca da soberania de Deus. No segundo tópico, foi trazida a relação necessária que se forma entre esta soberania divina e o livre-arbítrio humano. Eu entendo que neste segundo tópico reside uma das temáticas mais debatidas e que mais dividem os estudiosos das Escrituras Sagradas. Por conseguinte, este é um tema que requer um aprofundamento mais diligente, mais pormenorizado. Inclusive, um dos objetivos elencados para esta lição é justamente o de compreender que a soberania de Deus e a responsabilidade humana não são excludentes, como num primeiro momento se poderia inferir. Como palavra introdutória, o comentarista explica brevemente sobre o capítulo 9 da carta paulina aos Romanos. Mostra que, dos versos 1 ao 18, Paulo trata do tema da rejeição de Israel, assunto este que será abordado também na lição de número 9. Já a partir do versículo 19, o pastor Gilmar Chaves esclarece que nos é apresentada a relação entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio humano, que é o assunto desta lição. Quando lemos e estudamos a Epístola aos Romanos, verificamos que o apóstolo Paulo parece interromper uma sequência de exposições acerca da salvação, iniciada desde o início da carta, para interpor uma seção de 3 capítulos, do 9 ao 11, dedicada à nação de Israel. Veja comigo que o final do capítulo 8, a partir do versículo 31, encontramos um cântico de vitória dos mais sublimes, a enaltecer a grandiosidade da obra salvífica, operada pelo amor e pelo sacrifício do próprio Deus pela humanidade. Eu entendo este trecho das Escrituras como um presente especial de Deus para todos nós, quando ele diz: "Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E por fim, porque eu estou bem certo de que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor." Temos aqui uma apoteose de alegria, de vitória comemorada, celebrada. E então, de repente, o capítulo 9 parece iniciar trazendo um misto de tristeza e preocupação do apóstolo com a temática que apresentará a seguir, que é a situação dos israelitas. Ora, na verdade, um estudo mais detido mostrará que não há interrupção da exposição.
Pelo contrário, acontece aqui uma necessária argumentação sobre e em favor da justificação pela fé e da justiça de Deus, que é a mensagem central de toda a carta. Já dissemos que o assunto acerca da nação israelita será abordado mais a miúde na aula 9 e que aqui nós vamos nos ater ao mote da nossa lição, trazido neste capítulo 9, que é a soberania de Deus. E, para já adentrarmos especificamente no assunto, vamos primeiro definir os termos. O que é soberania? Um poder pode ser tido como soberano quando não existe outro superior ao dele. Soberania é a capacidade suprema e absoluta que o ente soberano possui de criar, exercer e concretizar a sua vontade, sem depender da autorização ou do respaldo de outrem. A base da fé judaica, e por extensão da fé cristã, é de que Deus é soberano. É o primeiro artigo de fé de um judeu, a crença em um único Deus todo-poderoso, único em poder e santidade, ao qual todas as coisas lhe pertencem. É o que diz o Salmo 24, verso 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Por ser soberano, Deus é onipotente. É o que lemos em Apocalipse 1:8, quando ele mesmo diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Em Isaías 43:13 nós temos: agindo eu, quem o pode desfazer? Em Jeremias 32:17, nada é difícil para ti. Ou em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Entre tantos outros que poderíamos citar aqui. Mas Deus, por ser soberano, também conhece todas as coisas, daí possuir, somente Ele, o atributo da onisciência. A leitura do Salmo 139 atesta esta verdade de forma elevadamente poética. Em Hebreus 4:13 é dito que tudo está descoberto diante dele, entre tantas outras passagens bíblicas. Por ser também o supremo ser, somente ele detém o atributo da onipresença, como também lemos no riquíssimo Salmo 139 e em passagens como Jeremias 23:24, que diz que a presença do Senhor enche os céus e a terra, ou em Provérbios 15:3, que diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, e tantos outros. A soberania de Deus dá-se também por criação e por superioridade. A soberania por criação decorre do fato de que, como Criador de todas as coisas, ele está acima de todos os seres, de toda a criação, sem se confundir com ela. Ele poderia também não ter criado o que criou, se quisesse assim não o fazer. Contudo, porque soberanamente o quis, resolveu dar um início ao tempo e ao espaço, à matéria e à energia. A soberania por superioridade, de igual forma, acontece porque Deus está acima e além de todas as outras criaturas. Como vemos em Isaías 55:8 e 9, que diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esta distinção e esta superioridade sempre existiram e existirão para sempre. Atentemos para o texto de Apocalipse 21:3, que anuncia claramente que, mesmo de posse de corpos gloriosos, ressurrectos, vivendo na Jerusalém celestial, mesmo assim, jamais haverá confusão entre Criador e criatura, entre pai e filhos. O texto enfatiza que o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, ou seja, Deus não se confunde com qualquer dos homens e não deixa nem deixará de ser um ser que está e eternamente estará acima e além de nós. Portanto, amados, quando aludimos à soberania do Senhor, estamos dizendo que esta soberania decorre da própria natureza de Deus e não o contrário. Deus não somente declara-se soberano, ele o é, por natureza e por essência, independente de declarações ou decretos. Os seus nomes indicam isto. Ele é o El Olam, o Deus eterno, El Elyon, o Altíssimo, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Vemos, portanto, que a temática da soberania de Deus é muito rica e seus desmembramentos são extensivamente plúrimos e não os esgotaríamos aqui. Contudo, neste ponto, já podemos adentrar
algumas questões mais específicas que interessam aos objetivos da lição, qual seja os de examinarmos a ação da soberania divina na salvação do ser humano. Estas são questões que necessariamente se impõem quando do estudo deste tema. São conexas e estão correlacionadas. Afinal, se Deus é soberano, então quem poderia lhe resistir? Podemos iniciar trazendo a seguinte ideia basilar, que é fundamento deste entendimento, qual seja a de que, por ser soberano, Deus quis criar os homens com livre-arbítrio, ou seja, com a liberdade de escolha. É o que fica evidente com a leitura das primeiras passagens bíblicas, mormente em Gênesis 2, 16 e 17, que é uma leitura bem conhecida, que diz: "E ordenou ao Senhor Deus, ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás." Aqui observamos de forma inconteste que Deus criou o ser humano moralmente livre. Temos que Deus criou seres autônomos e não seres autômatos. O texto que acabamos de ler não é nem fatalista, nem mecanicista, é um texto moral. Para Deus conceder esta instrução, seria necessário ter dado antes a capacidade de discernimento moral ao homem. Caso contrário, haveria uma incongruência básica já nos alicerces da história humana. Como o homem poderia escolher se não tivesse a capacidade de escolha? Vemos aqui a clara presença de um livre-arbítrio, capaz de guiar o ser humano no processo decisório de escolhas morais. O termo livre-arbítrio não consta do texto bíblico, mas está presente, óbvia e invariavelmente, neste contexto bíblico. Portanto, tendo sido Adão criado moralmente livre, sem mácula e plenamente capaz de decidir, obedecer e amar a Deus, tem-se que, na sua soberania divina, Deus concede a Adão a liberdade de escolha. Logo, soberania divina e liberdade humana surgem e harmoniosamente coexistem, de forma plena e abençoada. Vemos de um lado um homem livre para escolher e de outro o Deus soberano a abençoar esta liberdade. Nesta união coerente e alinhada entre soberania divina e liberdade humana, reside o condão necessário ao homem para escolher amar e glorificar a Deus. Aqui eu vejo propícia a oportunidade para trazer o que o pastor Tassos Licurgo afirma de forma muito acertada, que só pode haver verdadeiro amor quando há a opção, a liberdade de não amar. Todo amor fora disso será teatral, caricato ou irreal, e não será amor. Ora, o próprio amor depõe contra a falácia do mecanicismo. Pode-se até fingir-se que se ama, mas amor de verdade, só de verdade. Lembremos que Deus disse: "Eu sou a verdade", e a quem ele atribui a paternidade da mentira, que é ao diabo. A Bíblia está repleta de passagens e contextos que exaltam a verdade em detrimento da mentira, porque Deus é luz e não há nele treva alguma, como está escrito em 1 João 1,5. Perceba agora também que é o mesmo princípio de liberdade moral que vemos em Apocalipse 22:17, quando ele diz: "E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida." A Bíblia começa em Gênesis e termina em Apocalipse, enfatizando esta liberdade moral dada pelo Deus soberano. A oferta do Evangelho está sendo oferecida a todas as pessoas. O texto fala do querer e não do forçoso impelir. Fala de vontade de aceitar ou de resistir e não de irresistibilidade. Não é de quem for obrigado, mas de quem quiser. Ora, todos os nossos atos de culto, adoração e louvor precisam ser livres. Caso contrário, não serão verdadeiros. O livre-arbítrio é um bem necessário. Livre-arbítrio é livre juízo, livre escolha. Atitudes livres derivam de escolhas autônomas e independentes. O livre-arbítrio implica, inclusive, em se decidir por realizar algo que seja contrário à sua própria natureza. Vejamos o caso de Adão, que foi criado sem a mancha do pecado. Quando de sua criação, Deus disse que era tudo muito bom.
Mesmo moralmente santo, Adão decidiu, junto com sua companheira, trilhar os caminhos da desobediência. Tiveram a opção de abrirem mão da sua santidade. Fizeram mau uso da sua liberdade. A epístola de Judas também se refere a este princípio desta sorte, referindo-se aos anjos, como lemos no verso 6 de sua carta, que diz: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Com o advento do pecado na história humana, passamos a possuir uma natureza caída, inclinada ao pecado. Em todas as áreas de sua vida, o ser humano viu-se enodoado, manchado, sujo. Pergunta-se: depois do pecado, o homem perdeu totalmente a capacidade de buscar a Deus? Nesta condição, o homem por si mesmo pode voltar-se para Deus? É o homem quem busca a Deus ou é Deus quem busca o homem? Entendemos, pela palavra de Deus, que após o pecado, nada há no ser humano que possa alterar a posição de Deus a seu respeito. O coração pecador está perdido, vivendo apenas para si mesmo, tornando-se antropocêntrico. De pronto, a minha resposta é a de que é Deus quem busca o homem, como está escrito em Tito 2,11, que diz: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. E como esta graça salvadora se expressa? Resposta: pelo ato soberano de Deus de propiciar o sangue de Cristo derramado no Calvário como meio de salvação para todo aquele que nele creia, como consta do texto áureo das Escrituras, João 3,16. Aleluia! E esta salvação graciosa dá-se por fé, como está escrito em Efésios 2, 8 e 9, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Este ensino glorioso evidencia-se ainda mais maravilhoso quando lemos o que está escrito em Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, diante da nossa impossibilidade de buscá-lo, Deus toma a iniciativa de resgatar-nos. Mais ainda, esta salvação graciosa nasce misteriosamente em Deus antes mesmo do pecado acontecer na materialidade da vida humana. É o que lemos em passagens como Tito 1,2, que diz que a esperança da vida eterna em nós foi nos dada por Deus, que não mente, prometida antes dos tempos dos séculos e cumprida de forma sublime em Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi morto para a nossa salvação desde a fundação do mundo, segundo Apocalipse 13:8. Mas, se não existe livre-arbítrio e a vontade do homem é totalmente escrava do pecado, então este homem sequer poderia ser chamado ao arrependimento, porque seria inútil este chamado. Todavia, e se este ser humano não possui mais a liberdade de escolha, posto que contaminado e irreversivelmente deformado pelo pecado, que o tornou incapaz de decidir livremente, então, pode a ele ser imputada a responsabilidade? Pode-se imputar culpa a quem é inimputável? Contudo, vemos com alegria que existem textos e ensinos em abundância nas Sagradas Escrituras em que todos os homens são chamados a este arrependimento. Reprisemos 1 Timóteo 2,4, que diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Relembremos a passagem de Atos 17,30, que diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Em Efésios 2,13 diz: mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Em João 12,32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Cristo aqui, pela principiologia bíblica, não está pregando o universalismo, mas ensinando que a salvação é para todos e não somente para alguns selecionados. Em Romanos 11,32, temos que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Todos têm a oportunidade de buscar a sua graça. Atentemos para o que escreveu o nosso comentarista, abre aspas: os seres humanos de qualquer tempo ou cultura possuem um código moral de conduta. Assim, cada indivíduo pode ser premiado ou punido
com justiça, de acordo com a liberdade que tem para seguir ou não as premissas desse código moral. Fecha aspas. Isto é muito importante e não deve ser desconsiderado. A graça de Deus está em atuação em cada ser humano, agindo nas consciências e em seus corações. Através do sangue de Cristo e da pessoa bendita do Espírito Santo, Deus bate à nossa porta amorosamente, pela pregação da palavra bíblica, de testemunhos edificantes e de muitos moveres invisíveis que têm gerado frutos excelentes de arrependimento e de transformações de vidas. E aqui neste ponto eu acredito que seja muito pertinente trazer-vos uma heresia conhecida por pelagianismo. Pelágio foi um monge da Bretanha que viveu no IV século, que acreditava no livre-arbítrio pleno do homem. Para ele, somente Adão e Eva haviam sido contaminados pelo pecado original, e mais ninguém. Desta forma, o livre-arbítrio da humanidade não havia sido alterado. Ele entendia que a queda de Adão não havia contaminado toda a espécie humana. Ele parecia não considerar o que está escrito em Romanos 5,12, que diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Pelágio não entendia ou não aceitava o princípio da transmissibilidade adâmica do pecado. Por este princípio, inexiste alguém que não tenha nascido já debaixo da condenação. É o que depreendemos de 1 João 1,8, que diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. A doutrina pelagiana ensinava que o homem, mesmo depois do pecado original, seria capaz de viver uma vida sem erros, sem pecado, por sua própria vontade, pelos seus méritos, e que a graça de Deus não seria essencial à salvação. Essa heresia foi duramente combatida pela Igreja, sendo veementemente refutado por Agostinho de Hipona, seu contemporâneo. Agostinho pregava o outro extremo do pelagianismo, a saber, o pensamento de que o livre-arbítrio foi totalmente eliminado da experiência humana depois do pecado original. Martinho Lutero, em sua obra Nascido Escravo, muito influenciado por Agostinho, expõe que o arbítrio humano está escravo do pecado, somente possuindo liberdade para pecar. João Calvino, também muito influenciado por Agostinho, defendeu o mesmo entendimento. Da tensão entre estes dois extremos, surgiu outra proposta conhecida por semi-pelagianismo, que tentava, de certa forma, conciliar as visões de Pelágio e Agostinho. Seu maior expoente foi João Cassiano, um teólogo do IV século e um dos fundadores do monasticismo. Os semi-pelagianos acreditavam, sim, que o pecado original contaminou não somente Adão e Eva, mas também a sua descendência, ou seja, toda a humanidade. Contudo, propunham que o livre-arbítrio não havia sido totalmente destruído e que, de alguma forma, ainda havia no ser humano a capacidade, mesmo debilitada, de se buscar a Deus. Para o semi-pelagianismo, o homem pode, de alguma forma, por si mesmo, buscar a Deus. Entretanto, frise-se, não concordamos com esta proposta tampouco. O texto bíblico é bem claro ao afirmar que, se somos salvos, pela graça de Deus fomos salvos. E isso não vem de nós, é um presente de Deus. O Novo Testamento enfatiza a salvação como um dom da graça, que não pode ser por merecimento humano. O arrependimento e a fé só são possíveis porque a nossa velha natureza foi agraciada pelo Espírito Santo de Deus, que nos convence acerca do pecado, da justiça e do juízo. É a graça de Deus que nos faz buscá-lo. Contudo, não acreditamos que esta graça é dada somente a um grupo seleto e privilegiado, mas a todos os homens, como vimos anteriormente. Também, diga-se aqui, que as igrejas oriundas do movimento pentecostal receberam sua maior influência da teologia de John Wesley, desenvolvida sob a forte égide da doutrina da santificação, e seguem a linha teológica da salvação condicional adotada por Jacó Armínio, teólogo holandês que viveu no século XVII, cuja construção tornou-se a base do arminianismo e do movimento chamado remonstrância. Estas igrejas possuem, portanto, uma visão dita arminiana nestas questões. Cremos que, após o pecado original,
a Bíblia não fala de aniquilação do homem, mas de contaminação pelo pecado. A imagem e semelhança de Deus não se tornaram perdidas ao homem. Gênesis 9:6 evoca esta imagem de Deus, afirmando-a, portanto, como não perdida. 1 Coríntios 11:7 também faz menção a este princípio, bem como Tiago 3:9. Temos, portanto, que Deus, em sua soberania, concede a liberdade de escolha ao homem. Vemos esta verdade em passagens como Deuteronômio 30:19, Josué 24:14 e 15, Salmos 119:30, Isaías 1:18-20, Ezequiel 18:30-32, entre outras, cuja leitura eu recomendo. É a velha natureza que faz o homem praticar os erros próprios de um homem caído. Daí a necessidade do socorro que vem do alto, a porta da graça que nos foi aberta por meio daquele por cujas feridas nós fomos sarados. Aquele que, por seu sangue, nos adquiriu para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. O Senhor Jesus, sem o qual ainda estaríamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Somente em Cristo, a porta da salvação nos foi aberta pelos seus méritos vitoriosos sobre a morte e sobre a condenação. Em Cristo, a justiça soberana de Deus foi plenamente satisfeita. Charles Spurgeon, com muita propriedade, disse que, abre aspas, a soberania de Deus é o travesseiro sobre o qual os filhos de Deus repousam a cabeça à noite, dando-lhes perfeita paz, fecha aspas. Aleluia. Esta maravilhosa paz, repetimos, só nos é possível porque Jesus Cristo nos abriu um novo e vivo caminho. Finalizando, afirmamos que não existem divergências entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. São duas verdades que não se contradizem, mas que, nos dizeres do nosso comentarista, caminham lado a lado. Wiersbe corrobora esta assertiva quando ele diz: o fato de não sermos capazes de compreender plenamente como estas duas verdades funcionam em conjunto não anula a realidade de sua inter-relação. Quando um homem perguntou a Charles Spurgeon como ele conciliava a soberania divina com a responsabilidade humana, Spurgeon respondeu: nunca tento reconciliar amigos. Amém. E nós, como crentes docentes e como crentes discentes, cremos que a soberana justiça de Deus foi plenamente satisfeita na cruz do Calvário pela realização plena desta graça em nós, trazida pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Salvador ressurreto, Jesus Cristo. Nele, nós construímos a razão da nossa esperança. Aleluia! Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Que Deus abençoe ricamente a tua vida e fomente em ti amor ainda maior pelas Sagradas Escrituras. Agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Chegamos ao final desta lição e reforçamos o convite para que você usufrua das nossas redes sociais e siga o perfil do Crente Docente no Instagram, @Crente Docente. No Facebook, o endereço é facebook.com/Crente Docente. No YouTube, ative as notificações no canal Crente Docente e acompanhe todos os nossos conteúdos. Que Deus abençoe a você e a toda a tua família, em nome de Jesus.